Vamos ler a partir do verso 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Amém. Em primeiro lugar, o texto fala daqueles que são verdadeiramente felizes, que são descritos na Bíblia como os bem-aventurados. O homem bem-aventurado, o homem que é agradado pela lei de Deus, é o que suporta a tentação. E aí a carta de Tiago, usando da mesma palavra em grego, que é diferenciada pela nossa tradução, tentação e provação, são a mesma palavra no grego, mas tem um significado distinto dependendo da sua origem, da origem do ato por trás dessa palavra. Todas as vezes que a Bíblia fala e usa esta palavra grega para Deus como sendo a origem do ato, esta palavra é traduzida por provação. Porque Deus a ninguém tenta. Ou seja, há uma distinção entre a prova que Deus faz com o seu povo e a tentação com que age de maneira perniciosa Satanás. Deus a ninguém tenta. Então, a maneira que nós devemos enfrentar os desafios que têm origem em Deus é como provação. Mas todas as vezes que somos de alguma forma assaltados por Satanás, isso não diz respeito a uma provação, mas uma tentação. E qual é a grande distinção? Talvez até a circunstância seja a mesma. Mas pelo lado de Deus, a intenção é provar para aprovar. Pelo lado de Satanás, aquele ato é uma tentação para que eu caia. Por exemplo, quando nós somos provados na nossa fé, Cristo foi provado na fé, em Mateus capítulo 4, ali foi uma tentação de Satanás, a natureza humana de Cristo, que respondeu sempre com a palavra. Mas a intenção de Satanás era derrubá-lo. A intenção de Deus era revelar que Cristo é firme na fé. Nenhuma tentação o derrubaria, porque ele foi o único homem que não caiu em pecado. E essa tentação, ela gera o pecado no coração. Perceba, porque o texto diz também, no verso 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado consumado gera a morte. Então, há duas fases do pecado. Você é tentado por Satanás e esta tentação lhe gera algum tipo de reação. Em Cristo, a tentação não teve nenhum poder, porque ele permaneceu firme na fé. Mas nos homens, a tentação muitas vezes nos faz conceber no nosso coração, por meio da concupiscência, ou seja, dos desejos desenfreados da nossa carne, gerar no nosso próprio coração o pecado. Por isso, irmãos, todos aqueles que dizem que o pecado ele só é verdadeiramente pecado depois de consumado, como ato, estão negando esse princípio que Tiago nos ensina aqui. A inclinação do coração para o pecado é pecado. A inclinação, o desejo, percebe? Não, a carne é pecaminosa, mas quando eu cedo a carne no coração, esta intenção de querer pecar é pecado. O querer consumar é um pecado consumado no coração. Então, ainda que saia, ainda que não seja externalizado o pecado nos pensamentos, o pecado no coração é pecado. Ele foi, como diz aqui o texto do verso 15, depois de havendo a concupiscência, veja que a inclinação para o pecado de maneira desenfreada, concebido, a imagem é de uma gestação, onde os dois elementos se juntam.
O óvulo e o espermatozoide se juntam e ali há a concepção. O espermatozoide entra no óvulo. A concepção. Para nós ali há vida. E aqui, nesta mesma imagem, há pecado. Concebido, mas ainda enclausurado no coração. Mas já é pecado. Agora, este pecado está no meu coração, ele tem uma consequência no meu coração. Mas ele ainda não externalizado, ele não torna consequências piores. Então, se a inclinação do meu coração, veja, se o meu pensamento já começa a imaginar como seria bom o pecado, eu deveria matá-lo ali, na inclinação. E é o primeiro ponto. Quando eu olho e quero uma coisa que eu não devo, eu deveria parar. Se eu não parei e dei o passo seguinte, que é começar a meditar naquilo como algo bom e tendo os primeiros prazeres do pecado no coração, eu pequei, é fato. Mas a consequência ainda é menor. Só que se eu deixar esse pecado concebido vir a ser vida, ou seja, se ele vier da luz, sendo consumado, externalizado, aí, meu irmão, o problema está instalado, porque ele gera a morte, não só minha, mas de muitas pessoas que estão ao meu redor. A desgraça da sociedade. Tiago diz, bem-aventurado o homem que, sendo tentado, suporta a tentação. Se você não suportou e concebeu o pecado no coração, há uma consequência. Se você não suportou nem o pecado no teu pensamento e consumou, há uma segunda consequência. Mas que maravilhosa graça do Senhor, que nos diz que se confessarmos os nossos pecados no pensamento, em ações, em negligências, seja qual for o tipo de pecado, Ele é fiel e justo para nos perdoar todo o pecado. Ele é fiel porque a palavra dita não volta atrás. E Ele diz que perdoaria todos os pecados. E Ele é justo, ou seja, Ele tem justiça própria para imputar sobre nós que somos injustos e perdoar assim a iniquidade do nosso coração. Vamos pedir ao Senhor que nos perdoe e vamos pedir também que Ele limpe o nosso coração. Oremos.